Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o RPR, o fundo High Yield da Urca. É um fundo bem famoso na Bolsa de Valores, um fundo então focado em operações mais arriscadas, multipropriedade, loteamento, por consequência é esperado um dividendo mais alto. Então eu quero comentar principalmente essa relação do risco-retorno, se está valendo a pena o risco que o investidor assume nesse fundo pelo dividendo que ele está recebendo. Além disso, quero trazer também atualizações aqui do fundo, especialmente as operações que estão ali com algum tipo de engasgo, algum tipo de problema. Então vamos direto ao ponto. Considerações do gestor. O fluxo de pagamentos das carteiras lastro está ocorrendo em patamares satisfatórios e a amortização das operações será beneficiada pela recente deflação e o baixo patamar do IPCA e GPM, melhorando a qualidade do crédito do lado do cedente e do lastro final. De fato, pessoal, os últimos meses a gente teve uma inflação bem pequenininha, inclusive uma deflação. Isso ajuda lá quem está com a dívida, porque ele vai ter que pagar um serviço menor. Por outro lado, a gente observou no dia de hoje a Petrobras, por exemplo, reajustando ali os combustíveis, que estavam com uma defasagem em relação ao mercado internacional já relevante. Possivelmente isso vai refletir ali em uma inflação mais alta. Tem que lembrar também que a gente está caminhando para o final do ano. Historicamente, no meio do ano, a gente tem ali um período de inflação mais baixo e também, historicamente, nos últimos meses, a gente observa uma inflação mais alta. Então, essa conjuntura de fatores pode ocasionar aí uma volta da inflação. Então, o investidor ali de primeira prateleira, ele vai comemorar. Ótimo, receberei dividendos mais altos. Mas quem ele já está um pouquinho mais aprofundado em seus estudos, vai se preocupar com o risco do crédito. A inflação mais alta vai gerar uma dívida mais alta para o devedor. E a gente tem que ver a capacidade de pagamento desse devedor. Então, quem investe principalmente em fundo high yield tem que analisar muito detalhadamente o perfil da carteira, como estão as operações, porque projetando um cenário de uma inflação um pouquinho mais alta, apesar de a gente ter ali, ficado muito tempo com a Selic alta, agora que se iniciou o ciclo de baixa, pode ser que a gente volte a observar uma inflação um pouquinho mais alta, e isso pode ser o suficiente, por exemplo, para inviabilizar uma operação em um fundo que tem aqui uma taxa muito alta. Lembrando que a taxa média aqui do Urca é bem alta justamente pelo perfil do fundo. Pessoal, por favor, não estou contra os fundos high yield, tá? Não sou contra o produto, simplesmente gostaria que os investidores sempre tivessem em mente como um mantra, a relação do risco-retorno. O risco high yield está compensando pelo dividendo que eu estou recebendo? A gente vai comentar daqui a pouco sobre isso com exemplos, tá? Então me acompanhe. Os empreendimentos de multipropriedade permanecem com performance ótima, sem qualquer sinal de preocupação em vendas, carteiras ou obras. Tem um gráfico aqui, uma tabela que eu vou mostrar para vocês que quem investe nesse fundo tem que acompanhar de perto, tá? As operações com exposição a Equity, Mariana Maria, Sky Paulo Afonso, Prima, Maravista, Terras Altas, Nova Souza têm os seguintes status. Sky Paulo Afonso e Terras Altas já iniciaram vendas e têm fluxo de caixa satisfatório. Mariana Maria tem obra avançada da primeira das duas torres e a gestão fechou o contrato com a empresa de vendas e irá iniciar a campanha de vendas da primeira torre. Então aqui, para quem investe no fundo nos próximos meses, esse é um ponto a se acompanhar. Nova Souza, também em fase de fechamento de acordo com a empresa de vendas, apenas no aguardo da emissão da TVO, que está em atraso por conta do processo burocrático da prefeitura. Isso aqui sim é um problema que a gente já tem aqui no canal, vídeo explicando sobre, para não ficar muito longo, não vou entrar no detalhe, mas aqui sim vai ter que, enfim, trabalhar no médio prazo para a gente conseguir solucionar essa questão. Maravista e Prima estão em fase de construção para atingir a maturidade necessária que tanto o empreendedor quanto a gestão acreditam ser saudável para fazer lançamento do empreendimento. No caso da Maravista, projetamos o início da campanha de vendas em dezembro e janeiro. No caso do Prima, são empreendimentos diversos, logo seguirão cronogramas diferentes. A projeção da gestão é um aumento do dividendo mínimo do fundo acima do atual em pelo menos 3 centavos após a maturação de todos os investimentos com exposição à equity. Bom, pessoal, isso é algo para o ano que vem, tá? É caso a caso, como vocês acompanharam, então tem que ir acompanhando isso mês a mês. Espero que a gestão, de forma recorrente, traga essas atualizações. Pessoal, se estiver gostando desse conteúdo,
peço por gentileza o like, isso ajuda demais aqui na divulgação do meu trabalho, do canal e do vídeo. Também peço a inscrição, gostaria muito de chegar a 2.500 inscritos até o final do mês. Se vocês puderem contribuir, agradeço. E também o Telegram está sempre na descrição do vídeo. A Operação Cristal está passando por um reenquadramento das garantias por decisão e análise da gestão. A localização do empreendimento Pojuca teve uma alteração relevante no perfil de risco detectado por estudos de mercado e visita em loco, de forma que para que a operação fique enquadrada com a razão de garantia que a gestão julga adequada, é necessário incluir mais garantias reais que estão sendo avaliadas. Confesso que fiquei preocupado quando li isso, pessoal, porque a localização do empreendimento Pojuca teve uma alteração relevante. Ok, a gente precisa saber o que aconteceu. Foi anunciado um presídio ao lado do empreendimento e não sabiam disso? Ok, um fato extraordinário. Ou não, já era um problema, não sei, precisa fazer uma obra que a prefeitura exige naquele local e isso poderia ter sido visto antes pelo fundo quando da reestruturação ali da operação e agora tem que reestruturar, não sei. Então mais detalhes seriam interessantes. De qualquer forma, é um sinal de alerta, tá? Se vai ter que ter mais garantia é porque tem mais risco. Se tem mais risco, pode dar mais problema. Se der muito problema, é um default, né? Então, enfim, algo para se acompanhar bem de perto. Novamente, aqui a gestão falando que a deflação melhora o perfil de crédito, é algo que eles estavam muito preocupados já nos outros relatórios. Então, de fato, foi bom haver aí nos próximos meses que a gente pode ter, enfim, uma inflação voltando. Movimentações do mês, o fundo aqui integralizou vários CRIs, valores pequenos, isso é algo, né, que acontece mês a mês, isso é sempre importante porque é dinheiro que volta para dentro do fundo. Cotação aqui, pessoal, está até um pouco mais baixa, né, R$ 97,00, patrimonial está a 100, e a gente sabe que o Urca está em emissão de cotas a R$ 105,00, então foi ali a emissão no valor patrimonial de R$ 100,00, mais uma taxa de R$ 5,00, uma taxa bem alta, para quem quiser mais detalhes tem vídeo no canal. De qualquer forma, pelo que me lembro, já faz mais ou menos 2 meses, o fundo segue em oferta e buscando captação, né? Eu vou aguardar os próximos passos para a gente ver. Me preocupa se o fundo precisa ou não desse dinheiro, aparentemente por enquanto não, mas é algo aqui para a gente acompanhar, mas como o vídeo já está ficando longo, vou deixar isso para os próximos vídeos. Olhando aqui a DRE, a gente consegue ver então que o fundo gerou 1,44 de resultado líquido, distribuiu 1,34, lembrando que isso aqui é referente ao mês passado, tá, pessoal? Então aqui ele até explica para a gente que ele optou por segurar aqui, reter esses 10 centavinhos, e também explica que o fundo tem 38 centavos em resultado acumulado, que ele pode ali destravar fazendo o giro. No momento que eu gravo esse vídeo, o dividendo de agosto já foi anunciado, né, que foi R$ 1,13. A ver se esse R$ 1,13 utilizou-se desses 10 centavos aqui que o fundo reteve, ou não. No próximo relatório a gente vai ver. De qualquer forma, acredito que o fundo, em razão dessa, né, deflação do próximo mês, gerou ali R$ 1,03 a R$ 1,05 e deve ter utilizado dessa reserva. Nesse ponto, pessoal, que eu quero voltar para vocês, voltar a comentar com vocês a questão do risco-retorno. A gente tem outros fundos high yield na bolsa e eu não estou aqui estimulando compra nem venda de nenhum fundo, tá, pessoal? Eu quero só exemplificar para que vocês estudem e evoluam como investidores. Então, por exemplo, tá? Só exemplo, RBHY, fundo high yield da Rio Bravo. A gente observa que eles têm o guidance até o final do ano, tá? De R$ 1,20 por cota. E a gente observa que naquela carteira a gente tem um risco-retorno mais condizente com o dividendo. O que eu quero dizer com isso? Que aquele 1,20 para você receber no final do mês, você corre menos risco de ter um problema do que o 1,30, 1,34 que aqui o Urca vem pagando. E a gente viu que, por exemplo, nesse mês, o Urca, né, sofreu ali com a deflação, pagou 1,13. Então a gente tem que anualizar os dois dividendos, que basicamente é somar todos os últimos 12 meses pago pelo fundo e dividir. A gente vai chegar ali no yield anual. E quando a gente faz essa comparação, o yield anual vai ficar muito próximo.
E aí tem que analisar essa questão da carteira do risco-retorno. Eu já citei outros exemplos, por exemplo, a gente tem ali o HGCR, que é um fundo com um risco menor, mas que ficou pagando durante muito tempo R$ 1,20 e nesse último mês pagou R$ 1,10. Então, assim, o risco que você correu para receber R$ 1,20 foi muito menor que o risco que você correu para receber R$ 1,30, R$ 1,35. Estou falando que o Urca é uma porcaria e não compensa? Não é isso. Estou falando do risco. Aí você analisa a sua carteira. Se sua carteira como um todo tem um risco baixo e você quer uma pimentinha, ok. Agora, se a sua carteira inteira é Urca porque você vai receber bem, talvez compense diversificar em outros fundos com menos risco que também proporcionalmente estão pagando muito bem. Beleza? Isso aí fica para vocês estudarem. Aqui a gente consegue ver isso. Então, por exemplo, o fundo distribuiu 15,45 por cota nos últimos 12 meses e 7,87 por cota em 2023. Lembrando que aqui a gente está falando até junho, o que equivale a um yield nos últimos 12 meses de 15,43% e nos últimos 6 meses 7,86%. Então, o fundo deve pagar de novo aí perto de 15%. Então, fica muito fácil aqui de vocês fazerem essa comparação anualizada com outros fundos. Bom, caminhando aqui para o final do vídeo, pessoal, ativos em carteira. Essa tabela é muito importante, de fato isso aqui é algo bem legal que a Urca fez. Lembrando, eles têm relatório, tá? Em vídeo, uma live comentando o relatório mensal. Então vale sempre a pena ver, tá? Porque lá o gestor consegue explicar muitos pontos. Essas colunas são muito importantes. Então a gente tem aqui LTV, obras, vendas, inadimplência e razão da PMT. Para quem não entender essas siglas, fica muito fácil, tá, pessoal? Só vocês conseguirem no Google um glossário, vocês conseguem o significado para não ficar mais longo aqui a minha explicação. Mas acompanhar essa tabela, principalmente aqui nas operações, com maior percentual do PL, dentre elas várias a gente citou ao longo do vídeo, então Prima, Maravista, enfim, é muito importante, porque aqui vai demonstrar a capacidade de pagamento da dívida do devedor ou não. Aqui a gente tem a média da carteira, então o indexador mais 12,66 por ano. Taxa bem alta mesmo. Se a gente pensar aqui no IPCA, por exemplo, de 4%, mais essa taxa, está falando de 16% ao ano, né? Enfim, aqui também andamento das obras, muito importante. Então, por exemplo, Mariana Maria, que a gente viu que é uma das obras que pode ter ali algum tipo de engasgo, está com 27,7% apenas aqui do andamento das obras. Quando tiver aqui mais perto dos 100%, o risco diminui bastante. Aqui eu já comentei sobre o dividendo, que pode aumentar 3 centavos aqui no dividendo base, se aquelas condições forem cumpridas. Beleza, pessoal? Um vídeo um pouquinho mais longo, um pouquinho mais detalhado. Vou tentar dar uma variada para vocês. Espero que tenham gostado. Por hoje é isso. Valeu!